Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de mercado aqui na Smart Money Club. E hoje vamos falar do mini índice, do mini dólar e do Forex junto, que eu estou aqui com o Jader. A gente fala todos os dias sobre o que aconteceu no mercado e o que vai acontecer com base no modelo de análise do SMC, o Smart Money Concept, tá bom? É um modelo institucional de você verificar e entender a racionalidade dos big players, digamos assim, né, das cabeças pensantes aí, com maior estrutura financeira do mundo, beleza? Não é isso, Jader? Isso mesmo, galerinha. Vamos embora para mais um estudo. Sejam bem-vindos, boa noite e vamos que vamos. Rapaz, tô aí nos Estados Unidos, ainda meteu um boa noite, um sotaque nordestino, cara. Já pensou, bicha? Boa noite, Pessoal, Poxa, vamos foi lá, né? mesmo. Olha só que interessante. Aqui no IBOV a gente tem o rompimento, a captura de liquidez daquele equal high que eu tinha comentado com vocês. Ó. Percebam que tem essa estrutura. Aí ele rompe, quebra mais uma estrutura internamente ali. Nivelou fundo, né? A gente tem essa nivelação de fundo aqui nessa região, que inclusive vamos ficar ligados nisso aqui, tá, galera? Tenham bastante cuidado com o mini índice, porque pode sim haver uma terceira captura. Nós estamos em uma região de quebra, tá? De um range maior, ou seja, essa estrutura vai ficar, ó, bem delicada essa situação, né? Então, cuidado aí, mas logicamente a gente, com base na SMC, a gente consegue surfar ali os movimentos dos subfractais. Não impede nada, né? Tanto é que hoje teve um trader muito top, tá bom? A gente teve um objetivo ali que foi alcançado e outro que foi retirado no break-even, no 0 a 0, né? Mas foi bem top. Eu vou comentar com vocês aí no final. Vamos primeiramente aqui para o mini dólar. O mini dólar, após o movimento da captura do sell side, aqui nesse ponto, não confirma, não confirmou nenhum ponto de entrada nisso aqui, ou seja, serviu de liquidez, acabou rompendo, quebrando mais uma estrutura ali do movimento, tá? Essa é uma movimentação que já é considerada como o boss mesmo, e aí ele segue essa alta no movimento nítido de impulso, né? A gente vê que é um movimento de impulso, a gente tem um fechamento desse gap aqui que não foi fechado, na verdade, né? Tá quase no 50% lá. A gente precisa ficar atento somente a esse movimento, que eu vou passar para vocês aqui agora. A partir disso aqui, que nós temos uma movimentação já de um retorno disso, né, dessa estrutura, perceba que a gente tem esse range para poder mitigar, né? Mesmo que ele esteja na região mais descontada do preço, fiquem atentos, por quê? Porque é esse range que nós estamos, ó, justamente o último rompimento dessa outra estrutura aqui. Então ele precisa de fato chegar àquela região, né? Ele precisa chegar àquela região ali para poder já dar uma resposta. Aqui o meu único receio nesse movimento é que de fato isso aqui ainda seja uma liquidez e que seja uma captura naturalmente, tá? Feche esse imbalance aqui e que siga na queda. Então a gente tem que ter bastante cuidado. A gente tem essa movimentação de um subfractal, onde a gente tem esse range, né? E justamente nesse ponto, nos 5 minutos, a gente tem a referência desse último topo, esse último fundo. A gente tem que ter bastante cuidado aqui, ó. Essa é a última referência do mini dólar, né? A gente tem que ter cuidado justamente nessa estrutura. A gente tem que ter atenção a isso aqui, ó. Tá? Pessoal, só antes de mais nada, muita gente falando com a gente lá no grupo, no chat geral, sobre como é que funciona o ao vivo, tal. A gente vai trazer isso para vocês, pessoal. A princípio, como é que está funcionando ao vivo? Para os nossos alunos. Quem é aluno da comunidade tem ao vivo de segunda a sexta-feira, entendeu? Mas a gente tem algumas coisinhas aí para poder lançar para vocês, um negócio bacana, tá bom? Então, nós estamos nesse swing point. A gente vê nitidamente que esse movimento é um movimento que vem mitigando, né? Ele vem subindo ali com topos e fundos ascendentes, ó. Tá vendo? Então, essa movimentação que nós temos aí, a gente tem que ter cuidado, tem que ter uma cautela, cara, para a gente não perder essa referência, já que a gente tem essa liquidez abaixo desse ponto, 50%, a gente tem que ter essa referência bem calculada, tudo bonitinho, tá? Os próximos pontos de interesse do dólar, de fato, é ali naquela região ainda, né? Vou até tirar aqui, ó, é a região, na região de prêmio lá em cima. Então, a gente tem que já ficar atento em relação a essas situações. Deixa eu colocar no tempo gráfico de 30. A gente tem movimentações e pontos como essa estrutura, tá?
E, cara, eu confesso que não está muito legal o dólar para poder a gente perceber. Não é nem questão de capacidade, cara. Ele está muito esticado nesse ponto. É interessante a gente saber que ele está nessa região, ó. Ele mitigou isso tudo aqui, ó, tá? Então, mitigação desse movimento. Deixa eu ver uma hora aqui rapidinho. Ele mitigou esse range aqui, então ele tende de fato a começar a subir, né? Justamente por conta dessa estrutura. Então, a gente precisa aguardar um recuo nesse ponto para poder para o preço de fato começar apesar de que ele pode corrigir isso tudo aqui também, né, pessoal? Olha só essa estrutura aqui, a liquidez ainda aqui abaixo, então tem muita coisa para corrigir. Por isso que eu digo para vocês, tenham paciência, cautela, surfem a microestrutura, mas surfem com cautela. Por quê? Porque a gente ainda tem um viés que ele pode vir capturar outras regiões, né? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é a continuidade de queda ainda, porque não mudou o caráter do range principal, que é de fato esse movimento todo, esse topo aqui. Então a gente tem que ter bastante cautela, porque ele pode continuar essa queda naturalmente. Olha só, ele vem mitigando esse ponto, ainda está abaixo dos 50%, né, do range, que é isso aqui, ó. Precisa chegar aqui ainda para poder jogar para baixo. Então o dólar pode continuar essa compra aí até a região premium daqueles pontos, tá? Então não tem muita coisa para ver aqui, não vou marcar o order block só por marcar, não tenho esse costume nem gosto, tá? Então no subfractal, nos 5 minutos você consegue ainda ter essa referência. Perder esse fundo, aqui é liquidez, né? Então tem que ter cuidado se ele não pode ser um fake shock, vai da indução que ele tiver aqui. Então a referência continua ainda sendo o último ponto para ele poder mudar esse caráter e continuar essa queda. Se ele vier aqui manipular aqui, pode rolar compra ainda, tá? E o mini índice, para a gente finalizar essa parte, o mini índice foi, cara, foi interessante demais hoje. A gente estava ao vivo lá, e aí eu tinha deixado esse ponto aqui, ó. A gente pegou esse trade exatamente nesse ponto, tudo narrado ao vivo, né? Esse ponto aqui, ó, foi o trade que foi passado, beleza? O nosso alvo foi esse ponto, dentro dessa estrutura. Tem esse alvo 1, 2 e tinha o 3 para quem quisesse segurar, foram esses 3 alvos. Depois ele não rompeu esse topo, protegeu, gerou essa liquidez e aí a gente ficou aguardando a continuidade do movimento, sabendo que nós estávamos dentro dessa estrutura, desse swing point, exatamente aqui, ó. Aí o que acontece? Ele não rompe e não quebra topo, né, para continuar. Defendeu topo. Só que aí eu disse, não, peraí, se ele deixou essa liquidez aqui, a gente tem um trade exatamente nesse ponto, que foi esse segundo trade que eu peguei aqui, ó. Só que me tirou no 0 a 0, entendeu? Ele veio um pouco abaixo, né? Eu protegi, meu stop estava bem mais abaixo aqui, eu estava, se não me engano, foi de 60 pontos dentro desse order block aqui. Por pouco não me tira e eu estava com o meu alvo aqui, ó, nessa estrutura. Exatamente aqui nesse order block, era o order block que ia capturar tudo, né? Eu ia conduzir, lógico, porque ele é a continuidade de alta. E quando ele subiu, que ele der essa respostinha de nada aqui, ó, eu já joguei no grupo com os alunos. Já era para ele ter subido. Não subiu, né? Acabou que me tirou no 0 a 0 e eu saí positivo aqui nesse trade, exatamente aqui, ó. Foram 365 pontos e eu fiquei desse jeito. Aí o que acontece agora, para vocês entenderem, o que é que nós temos, galera? O que é que nós temos? Nós temos esses fundos aqui que não foram capturados, ó. Tá vendo? Na verdade até foi, né? Isso aqui é um sweep de liquidez. É aí onde a gente tem que ter muita cautela, cara. Tem que ter muita cautela, por quê? Porque a gente pode ter uma distribuição em cima daquele movimento, dentro disso aqui, dessa estrutura, ó. Tá vendo? Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. A gente pode ter uma distribuição dentro dessa estrutura aqui. Peraí, viu? Dentro desse boss aqui, ó, a gente pode ter no micro lá, de fato aqui nesse ponto, perdão, uma distribuição. Ele vem a fazer um terceiro topo aqui, ó. Entendeu? E a gente vai ter essa configuração aqui para ele começar a cair. Então a gente tem que ter bastante cuidado. O viés para o mini índice é o que? É essa cautela que tem que ter. Ah, perdeu esse topo, agora eu vou comprar nesse order block. Pode ser até interessante na microestrutura fazer uma compra aqui nesses order blocks aqui abaixo. Não desconsidera essa hipótese, mas tem que ter cautela, viu? Tenha uma cautela justamente por conta disso, né?
porque a gente está meio que quando ele sair daqui, começar a sair desse ponto, a gente vai ter uma estrutura melhor. Então, para o mini índice, cara, eu não vou nem mexer, tá? Sabe o que é que você vai fazer aí? Para poder ajudar a galera também, para o pessoal não ficar à toa. Entre lá no grupo e amanhã, ao vivo, eu vou estar operando e qualquer movimentação que tiver aqui, dúvidas, pode jogar lá que eu vou estar comentando. Viu? Vou fazer isso aí com o pessoal hoje, o Jada. Porque, Demais. tá, bicho, a gente precisa, por mais que tenha esse sweep de liquidez, a gente tem essa situação. Eu acredito na alta ainda, tá? Acredito na alta, como eu falei, na terceira captura. Mas a gente precisa estancar isso aqui, ó. Estancar essa queda, por mais que aqui na subestrutura a gente já tenha um choque interno, digamos assim, tá? Justamente por conta dessa movimentação. Aí a gente vai ter que esperar, né? Ver qual é a reação do preço dentro dessa estrutura para a gente poder fazer uma compra. Mas uma compra bem cautelosa, né? A gente tem o order block aqui, ó, esse aqui é o order block desse movimento. Mas marcar por marcar também não é confortável, até porque isso pode alterar. Às vezes a gente marca com o order block e o cara entra cego, leva stop, mas não montou o racional direito, né? Tem que saber se adequar às situações, beleza? Então é isso. Para o mini índice e o mini dólar é o que eu espero. Vamos embora, já. Pode compartilhar aí. Gente, vamos lá. Começando aqui hoje pelo DXY, tá? Falar um pouco aqui do mercado internacional, aqui do dólar. O que é que a gente espera do DXY? Primeiro, eu tinha comentado com vocês a respeito dessa movimentação aqui, que a gente teve esse BOJ, né? Tinha essa estrutura para ser corrigida, a gente estava aguardando ele trabalhar aqui acima de 50% para poder continuar a movimentação de queda. Tranquilo? Hoje a gente vê o quê? A gente vê uma captura de liquidez aqui desses fundos. Ele captura toda a liquidez desses fundos aqui, inclusive, ó, para quem procura padrão, para quem procura, ó, ombro, cabeça, ombro, hoje sofreu, hein? Quem procura Porque ombro, pegou cabeça a ombro, tomou na cabeça, né? hoje, levou nos dois ombros na cabeça. Porque olha só essa movimentação do DXY. Lindamente uma captura de liquidez, né? Puxou aqui a liquidez e já começa a impulsionar, inclusive fazendo aqui uma movimentação de BOS interno, deixando para a gente uma nova estrutura, onde ele pode sim estar vindo corrigir, né? Ele pode estar vindo corrigir para poder dar continuidade ou até mesmo continuar aqui essa movimentação. Até porque o ponto de order block principal que a gente tem aqui, onde ele pode encontrar uma parada nesse movimento, está aqui, ó. Então ele pode vir e continuar essa movimentação de alta até ali em cima, para aí sim ele começar a fazer aqui as movimentações para dar continuidade aqui nessa tendência de queda. Tranquilo? Consequentemente, o euro-USD tende a fazer movimentos parecidos. Ontem eu falei para vocês que para hoje o que a gente tinha no euro-USD, eu falei que a estrutura era essa aqui ontem à noite para vocês, exatamente esse ponto. Falei que para hoje a gente estaria procurando regiões de venda aqui acima de 50%. Seria nossos trades para hoje, seria exatamente isso, ó. Venda acima de 50% para poder dar continuidade nesse movimento que ele precisa trabalhar aqui embaixo, para poder dar continuidade na alta, que a gente tem essa estrutura, que ainda não foi corrigida. A gente vê aquela movimentação interna lá, ó, de choque, e olha só que interessante, exatamente esse ponto aqui, ó, que foi o BOS interno, que faz aqui essa movimentação interna de BOS, ó, que passa a ser quebrado, ou seja, a nossa região de demanda que foi quebrada, vira o nosso breaker block e olha só onde o preço vem buscar. Vem exatamente nesse ponto. Pasmo e confluenciando no 4 horas a gente tem um imbalancezinho aqui, ó. Tá vendo? Fecha, crava esse imbalancezinho aqui do 4 horas, busca a nossa região ali de order block. Eu peguei trade aqui com a galera hoje, passei no ao vivo, inclusive. Surfei esse trade aqui na antecipação mesmo. E agora o que é que a gente tem aqui para o euro? A gente aguarda que ele venha capturar esses fundos, dar continuidade na movimentação. Aqui mesmo, em todos esses fundos, o que é que a gente enxerga? Muita liquidez acumulada. A gente já passa a ter aqui, ó, equaliza aqui nesse ponto, então a gente já tem aqui bastante liquidez que pode ser, que pode vir ser capturada. Então ele tem essa nova estrutura de preço nesse ponto aqui de forma micro, ó.
ele pode até querer corrigir essa região para jogar lá. Corrigir essa região para depois jogar lá. Mas aquela mesma situação lá que eu falei do DXY. Onde é que está a nossa base? Onde é que está a região de demanda aqui que ele pode querer estar segurando? Está aqui embaixo, ó. Nossa região de demanda está aqui nesse ponto. Então, o que é que a gente aguarda para o EURUSD? Que ele de fato venha capturar esses fundos para poder estar vindo buscar essa região de demanda aqui, ó. Mitigar isso aqui para poder estar dando continuidade na movimentação de alta. Tranquilo? Então, para o EURUSD, sigo acreditando na captura desses fundos para ele vir buscar aqui. Até porque as outras moedas que são ali correlações positivas, elas já fazem essa captura. Ó. A gente pode ver o GBP. Ó, o GBP, como ele estica, ele já vem trabalhar aqui abaixo de 50%, já está vindo buscar base. O que a gente acredita é que o euro também venha fazer esse mesmo movimento para poder estar dando continuidade lá. Beleza? Deixa eu falar aqui um pouquinho agora do ouro, para a gente finalizar aqui o estudo de mercado. Falando do ouro, o que é que a gente tem, galera? A gente passa a ter essa região aqui, tá? Olha o choque que eu comentei ontem com vocês. A gente passa a ter o choque. Ele segura hoje numa região aqui de order block dentro dessa estrutura. A gente pode estar tendo o ouro fazendo o que agora? Querendo vir corrigir aqui, buscar acima de 50% para poder continuar. A gente tem toda essa região aqui para poder ser corrigida. Todo esse impulso. Na hora que faz esse choque, a gente espera o quê? Que ele venha buscar pelo menos a primeira região que está aqui nesse ponto. Tá certo? Mas como está acima de 50%, a gente aguarda ele vir trabalhar aqui. Seria o ideal para o ouro. Na microestrutura, a gente tem ainda uma região aqui interna, ó. Se a gente for olhar aqui essa microestrutura, a gente tem um ponto de Boys aqui, a gente tem esse Boys, e a gente tem uma nova estrutura aqui, desse topo até esse fundo. A gente vê a nossa região de order block principal, que de fato está aqui nesse ponto, ó. Nossa order block principal, e ele vem cravar essa região de order block e já começa a impulsionar o preço lá para baixo. O ideal seria ele já dar continuidade logo, né? Para a gente continuar botando a grana aí no bolso sem precisar estar esperando mais movimentação. Ele já continuasse aqui. Internamente, ó, ele faz a movimentação lá de quebra de estrutura, ele faz o minor boys, faz a quebra de estrutura aqui nesse ponto, muda o caráter. O que é que a gente pode aguardar agora? Que ele venha trabalhar aqui embaixo, ó, que ele venha corrigir pelo menos esse ponto aqui. Então, para o ouro, é válido a gente pensar aqui numa posição, caso ele venha retestar essa estrutura micro aqui, que fez essa mudança de caráter, é válido sim. Se ele vier trabalhar aqui acima de 50%, trouxer uma confirmação em algum ponto de interesse aqui, a gente está trazendo ele até essa região aqui, abaixo de 50%. Beleza? Tá montando esse trade aqui. Então, galera, como vocês sabem, qualquer dúvida, podem falar lá. O Felipe já disse, pode entrar no grupo, entra lá no ao vivo, pergunta, tira dúvida, manda viés que a gente vai estar ajudando vocês aí, para vocês se manterem no propósito, se manterem na pegada, para mudar de vida com o trade. Beleza? Então é isso, Felipe. Show de bola. Então vamos para cima. Valeu, galera. Fui, né? Simbora.